Vamos falar aí de inflação? Então, o IPCA 15 saiu agora de manhã e ele pode sim provocar ajustes na curva de juros, lembrando que os juros são o quê, né? Os juros eles são uma função, basicamente, do risco para emprestar esse dinheiro, do risco de mercado e da inflação. Então, os índices inflacionários acabam afetando aí a curva de juros, porque mais inflação, presume-se que o Banco Central vai aumentar os juros. Então, ele acaba pressionando um pouco dos juros. Tem a matéria aí, Matheus? A gente publicou agora há pouquinho, até uma matéria falando sobre o IPCA 15. Eu passei o... Eu acho que eu passei o... Matheus está por aí ainda? Ah, pronto. Sei que o Matheus tivesse ido embora, me abandonado. Prévia da inflação fica em 0,53 em novembro. O IPCA 15, ele vai dos dias 15 a 15 de cada mês, né? Não exatamente, mas da metade do mês a metade do mês, né? Do 16 a 15. E ele é chamado de prévia da inflação justamente por causa disso. Porque como ele pega metade do mês, você vê o andamento enquanto não sai o IPCA cheio, que é de 1 a 30. Tá bom? Tá aí, o IPCA 15 ficou em 0,53, o indicador ficou 0,37 ponto percentual acima do registrado no mês passado e veio próximo do esperado aí pelo mercado, que era de 0,55 no mês contra mês, tá? No acumulado de 12 meses, ficou em 6,17, no ano ficou em 5,35, é isso que estava me confundindo aqui. E ficou abaixo dos 6,85 registrados aí no acumulado de 12 meses até a leitura anterior, aí, a leitura de outubro. Certinho? Não sei aqui direito, eu não tive tempo ainda de olhar para ver o que afetou isso, mas a expectativa era que fosse a alimentação ainda, que estivesse puxando um pouquinho mais forte esse PCA. Então, o que afeta a inflação, né? A inflação ela tem vários componentes lá, habitação, transporte, alimentação, educação. Então, todas essas contas são feitas lá para dizer para a gente se o nosso custo de vida está ficando mais caro, se a nossa moeda está valendo mais ou está valendo menos, nesse sentido. Mas o importante aí é para a gente saber como é que a gente vai lidar com essa diferença de preços no sentido de investimento. Tanto de economia real mesmo, né, no sentido de, olha, eu tenho uma padaria, vou vender o pãozinho um pouquinho mais caro porque o trigo vai chegar mais caro quando chegar aqui para eu faturar. E o Banco Central tenta lidar com isso, com juros. Então ele coloca os juros cada vez um pouco mais alto para segurar a inflação se ela estiver subindo, ou ele diminui os juros se a inflação estiver caindo mais do que ele gostaria, porque um pouco de inflação não faz mal a ninguém. O problema aí é a dose do remédio, né? Um pouco de inflação, uma expectativa de que você vai ter um ganho um pouquinho maior lá na frente, mesmo que nominal, acaba incentivando aí o pessoal, os agentes econômicos, né? Como o pessoal gosta de chamar. Mas, muito bem. Então, uma das coisas que afeta é a tarifa de energia, e ontem até a gente colocou uma matéria hoje de manhã aqui, que a ANEEL está aí também, viu, Matheus? Que a ANEEL prevê aí um aumento em média de 5,6% no ano que vem. Lembrando, para quem investe em utilities, né? Empresas de utilidade pública, então empresas de energia e saneamento, basicamente. A tarifa é controlada, né? Então a tarifa ela é definida pela ANEEL. Então os reajustes que você vai ter na receita basicamente vem da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL. Tá bom? Então, essa estimativa de 5,6 foi encaminhada ao Grupo de Minas de Energia do Governo de Transição e o impacto vai variar conforme cada distribuidora de energia. Tá? Segundo as projeções aí da ANEEL, 7 distribuidoras devem ter reajuste superior a 10%, 15 com reajuste entre 5 e 10, 17 entre 0 e 5 e 13 distribuidoras devem ter reajuste inferior a 0%, então vão ter um reajuste negativo, um corte no preço
da energia elétrica para o pessoal atendido por essas distribuidoras. Isso serve também para o mercado ter uma noção de inflação, já que esse é um dos itens que a gente estava falando agora há pouco, da inflação, e aí poder projetar para o futuro quanto isso pode pesar aí no IPCA e como que o Banco Central, e aí imaginar como o Banco Central deve reagir a esse tipo de coisa.